eu sou o Arley, analista de testes da Eagle Tecnologia, e hoje apresentarei a você o que há de novo na versão 2022.002 do PDV Express. Então vamos lá. Na versão 2022.002 foi criada a opção que possibilita a troca da tabela de preço e também será possível realizar vendas com a tabela de preços configurada no cadastro do cliente. Isso porque, em algumas situações, devido à regra de negócio entre empresa e cliente, no momento da concretização da venda, pode ser necessário alterar a tabela de preço utilizada para fazer uma NFCE. Com essas alterações, ao lançar um NFCE, selecionar um cliente e confirmar, caso exista a tabela de preço vinculada ao cliente, será utilizada essa tabela de preço mesmo que já tenha sido selecionada uma tabela de preço devido à configuração. Forçar a seleção da tabela de preço está marcada. Com a implementação da tabela de preço por cliente, sempre que um cliente for trocado, poderá ocorrer a troca da tabela de preço. Para isso, é verificado se o cliente tem tabela de preço, se a tabela de preço vinculada ao cliente é diferente da tabela atual da NFCE e se a NFCE possui produtos. Diante disso, se o cliente for trocado sem que haja produtos na NFCE, ocorrerá os seguintes comportamentos. Ao identificar o cliente, caso ele tenha a tabela de preço e o cliente anterior não tenha a tabela de preço do cliente selecionado por último será configurada sem que nenhuma mensagem seja exibida. Ao identificar o cliente, caso ele tenha a tabela de preço e o cliente anterior também tenha, a tabela de preço do cliente selecionado por último será configurada sem que nenhuma mensagem seja exibida. Ao identificar o cliente, caso ele não tenha a tabela de preço e o cliente anterior tenha a tabela de preço, ao confirmar, será exibida a mensagem perguntando para o usuário se ele deseja alterar a tabela de preço atual para a tabela de preço padrão que está configurada no PDV Expresso. E caso o usuário responda sim, a tabela de preço é trocada. Caso responda não, a tabela de preço é mantida. Se o cliente for trocado quando já existem produtos na NFCE, ocorrerão os seguintes comportamentos. Ao identificar o cliente, caso ele tenha a tabela de preço e o cliente anterior não tenha a tabela de preço, ao confirmar, será exibida a mensagem. Ao trocar o cliente, o preço de venda dos produtos será atualizado. E caso existam descontos ou acréscimos, eles serão zerados. Confirma a operação? Caso o usuário responda não, será exibida a mensagem operação cancelada e a troca do cliente não é realizada. Caso o usuário responda sim, a troca do cliente é realizada e a tabela de preço é alterada. Consequentemente, os preços dos produtos é atualizado. Além disso, os valores de desconto e acréscimo são zerados. E o mesmo comportamento narrado anteriormente acontecerá ao identificar o cliente, caso ele tenha a tabela de preço e o cliente anterior tenha uma tabela de preço diferente. Já ao identificar o cliente, caso ele não tenha a tabela de preço e o cliente anterior tenha a tabela de preço, ao confirmar, é exibida a mensagem perguntando para o usuário se ele deseja alterar a tabela de preço atual para a tabela de preço padrão que está configurada no PDV Expresso. Caso o usuário responda não, o cliente é trocado, mas a tabela de preço é mantida. Caso o usuário responda sim, será exibida a mensagem. Ao trocar o cliente, o preço de venda dos produtos será atualizado. E caso existam desconto ou acréscimos, eles serão zerados. Confirma a operação? Caso o usuário responda não, será exibida a mensagem operação cancelada. A troca de tabela de preço não é realizada, mas a troca do cliente é mantida. Caso o usuário responda sim, a troca da tabela de preço é realizada, consequentemente, o preço dos produtos é atualizado. Além disso, os valores de desconto e acréscimos são zerados. Ao informar um cliente não cadastrado, o sistema irá considerar os dados do cliente configurado como cliente consumidor final para fazer as validações referentes à tabela de preço. Ainda temos alguns outros comportamentos que ocorrerão quando um cliente for trocado que independem de haver ou não produtos na NFCE.
que são: ao identificar o cliente, caso ele não tenha tabela de preço e o cliente anterior também não tenha, o cliente é alterado e a tabela de preço é mantida, sem que nenhuma informação seja exibida. E caso a tabela vinculada ao cliente selecionado seja igual à tabela do cliente anterior ou igual à que já consta na NFCE, a troca do cliente ocorrerá sem que seja exibida as validações. Além da troca de tabela de preço que ocorre ao trocar o cliente, foi criada a opção Alterar a tabela de preço aqui no menu Ajuda. Essa opção só ficará habilitada se existir uma venda em andamento e a mesma possuir produtos. Quando o usuário acessar esta função, será verificado se a opção Bloquear a alteração da tabela de preço está marcada para o cliente selecionado. Caso esteja, não será permitido alterar a tabela de preço e será exibida a mensagem: a tabela de preço deste cliente não pode ser alterada. Mas, se a opção Bloquear a alteração da tabela de preço estiver desmarcada no cadastro do cliente selecionado, será exibida a mensagem ao acionar a opção Alterar a tabela de preço. Deseja informar a senha de gerente para alterar a tabela de preço? Caso o usuário responda não, é exibida a mensagem: a alteração da tabela de preço será autorizada somente com o gerente. Caso o usuário responda sim, aparecerá a tela de login para ele informar o usuário e senha. O sistema validará se o usuário informado tem permissão para fazer a alteração. Caso não tenha, ou se o usuário clicar em cancelar, também será exibida a mensagem: a alteração da tabela de preço será autorizada somente com o gerente. Caso o usuário informado tenha permissão, será exibida a tela de consulta de tabela de preço com as tabelas ativas e com data de validade vigente para que o usuário selecione a tabela de preço desejada. Caso o usuário clique no botão Cancelar, a troca da tabela de preço não ocorre. Se o usuário selecionar uma tabela de preço diferente da que está associada à NFCE, o sistema exibirá a mensagem: ao trocar a tabela de preço, o preço de venda dos produtos será atualizado e caso existam descontos ou acréscimos, eles serão zerados. Confirma a operação? Se o usuário clicar em não, o processo será abortado e será exibida a mensagem de operação cancelada e a tela de seleção de tabela de preço é fechada. Se o usuário clicar em sim, o sistema fará o processamento necessário para atualizar os dados da NFCE. Ressalvo que, ao importar uma pré-venda, os dados não serão atualizados, ou seja, permanecerá a tabela de preço inserida na pré-venda. E assim, eu finalizo a apresentação das principais alterações da versão 2022.002 do PDV Expresso. Na descrição desse vídeo você encontra os links para o changelog da versão para que veja as principais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, entre em contato com o suporte técnico da Eagle Tecnologia.